A Franciele Rodrigues, ela fala aqui, ó, como lidar com a dor da rejeição e curar-se? A dor da rejeição e a dor da rejeição pode levar à procrastinação? Bom, com relação à dor da rejeição, em primeiro lugar, nem tudo é rejeição. As pessoas sempre acham que são rejeitadas, em alguns momentos são, mas nem sempre é. Às vezes são apenas desencontros. Às vezes eu simplesmente não me encontrei com o outro. Isso não quer dizer que eu estou rejeitando o outro, ou que eu acho que o outro é menos, ou qualquer coisa assim. Acho que você, ela, eu, todos já tivemos na vida alguém que a gente disse, nossa, que pessoa bacana, que pessoa legal, mas não tem nada a ver comigo. Eu não rejeitei esta pessoa, apenas não houve o encaixe, não houve o encontro. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que necessariamente não é um encontro. Em segundo lugar, que o outro, muitas vezes, não vai me querer, como eu não vou querer o outro, muitas vezes. Com relação à dor, é doloroso? É chato? Mas é possível se viver com isso com tranquilidade. Esse tipo de pergunta, novamente, volta àquilo que eu disse. É quase como se a pergunta fosse, como é que eu faço para não sentir dor? Né? É quase como se a pergunta fosse essa, como é que eu faço para não sentir dor? Não tem. Se eu gosto de uma pessoa, estou envolvido com essa pessoa não me quer, isso dói. Aí o que é que eu faço? Eu boto minha viola no saco e vou tocar em outro lugar, né? E vou esperar pacientemente que esse luto se faça dentro de mim. Eu falo para você que passa. Não há dor que não passe, nem tristeza que dure. Não há dor que não passe, nem alegria que dure para sempre. Os dois momentos passarão. Agora, eu preciso saber levar. E ao invés de ficar imobilizado, que é o que parece que ela está fazendo quando me pergunta, se leva para a procrastinação, que é o adiar coisas, não fazer coisas. Eu começo a procrastinar, eu tenho uma tarefa e não faço, e empurro com a barriga, e vou deixando, Mas e vou deixando. Mas o que isso tem a ver com a rejeição? Então, necessariamente nada. Mas no caso dela, ela pode perfeitamente não se dar conta de que a raiva que ela está por não ter este objeto desejado, acaba se voltando contra ela. Porque aí o que é que ela começa a fazer? Ela começa a lascar a própria vida. Ela deixa de ter vontade de fazer as coisas. Mas isso é raiva. É raiva? É raiva, só que é raiva do outro, ao invés de ir para o outro, se volta contra ela. Ela se pune. E aí ela começa a se castigar e a fazer coisas que não são legais e empurrar a vida dela com a barriga. Gente, eu não preciso. Eu posso dar vazão à minha raiva. Quer ter raiva de alguém? Tenha raiva dele. Pô, tem um ódio desse infeliz que não me quis e eu queria tanto. E o que é que eu faço com essa raiva? Escreva uma carta. Escreva uma carta. É carta mesmo, eu sou velho, é carta. Não é e-mail não, nem WhatsApp, é carta. Pegue um papel, um lápis, escreva uma carta bem longa, escreva. Coloque todo o seu ódio nessa carta. Nossa. Diga tudo o que você queria dizer nessa carta. Aí depois você pega essa carta, vai mandar para ele? Não, você queima. Pronto. A carta. Não é ele. Não, você queima a carta. Aí ela vem no outro. Eu fiz o que o senhor mandou, eu queimei ele. Não, a carta. Queima. E nisso cria um ritual de adeus. Na verdade, eu só estou propondo um ritual de adeus. Simbologismo, né? Um simbologismo de suporte. Temos que aprender a sentir dor, porque a vida é feita disso. Sabe que vocês estão falando disso e eu lembrei aqui um caso que eu inclusive estou atendendo atualmente. E é um casal em que ela teve uma relação extraconjugal, né? Ele descobriu essa relação extraconjugal e ele tem uma visão muito idealizada da relação com ela, né? Então, que ela tinha que ser só dele, né? Foi a primeira, ou melhor, ele foi o primeiro para ela. Então, ela era toda a moça pura, né? Que Sim. Ele, na verdade, tirou a virgindade dela, enfim, iniciou a vida sexual dela com ele e tal. Ela teve uma relação extraconjugal, enfim, e ele descobriu. E o que acontece? Hoje, e aí ele foi bem a fundo nessa história, descobriu inclusive tudo que ela fazia e deixava de fazer com essa... Foram 2 pessoas, na verdade, com essas pessoas. E hoje o que acontece? Eles continuam juntos, ele aceitou ficar, enfim. Só que hoje ele chega para ela e fala assim, então, eu gostaria que você colocasse calcinhas para mim, né? Calcinhas pequenininhas e tal. E aí ela fala, eu não quero colocar.
Ou então ele pede para ela assim, manda fotos para mim, né? E ela fala, não, eu não vou mandar. Ele pede para ela, por exemplo, fazer o sexo anal. E ela fala, não vou fazer. Por quê? Porque na descoberta dele, né, das relações extraconjugais, ele viu que ela fazia isso com as outras pessoas. Só que ao longo do processo terapêutico, nós já estamos em terapia, acho que uns 3 anos e pouco ou mais, ela entendeu o porquê que ela foi buscar isso, né? Porque ela foi buscar essas outras relações, enfim. Mas esses pedidos dele, né, hoje fazem com que ela se lembre, né, dessas relações extraconjugais que ela teve, em que era uma moeda de troca para ela. Então, eles pediam para ela a foto, eles pediam para ela sexo anal, enfim, e ela trocava porque ela queria um afeto, uma atenção que ela não tinha nessa relação com o marido, né? E hoje, depois de tanto trabalho feito, enfim, ela fala, eu não quero mais, eu quero fazer isso espontaneamente. Eu quero colocar calcinha para ele, porque eu quero colocar calcinha para ele. Eu quero fazer o sexo anal com ele, porque eu quero fazer o sexo anal. E cada vez que ele pede, né, e ela diz não, ele se sente extremamente rejeitado. Né? E aí entramos na história dele, em que ele sempre foi o cara da família, né? O cara que se formou numa profissão X, que deu certo, o privilegiado pela mãe em relação aos outros irmãos. Então, assim, receber o não da mulher porque ele pensa, né, que ela fez com os outros e não faz com ele, essa rejeição que ele acha, né, que ele está se sentindo rejeitado, faz com que ele tenha uma raiva tão grande dela, que é isso que ele estava dizendo, uma raiva tão grande dela, que aí ele chega e fala assim, não vou pedir mais, não vou fazer mais, não vou procurá-la mais. E aí ele acaba não trocando com ela, não só a nível sexual, mas também afetivo com essa mulher. E aí há um afastamento da relação, né? Porque ele está se punindo pelo fato de que ela diz para ele um não e que ela não está rejeitando, ela só simplesmente não quer mais, né, retribuir, vamos dizer, a esse pedido dele de uma maneira parecida com o que ela tinha com os demais. Então, é um pouco complexo, mas tem muito a ver com o que o Marcos estava dizendo, né, de que ele se prejudica porque ele se sente rejeitado, sendo que ela não a rejeita, ela simplesmente não quer. Ela não quer. Ou seja, às vezes as questões não têm a ver comigo, tem a ver com o outro, não necessariamente com eu estar sendo rejeitado.